Prontinho, agora vamos de princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é o izinho lá do limpo inconstitucional e ele basicamente se relaciona com a prática de atos com a atuação administrativa voltada para o interesse público. Bacana? Vamos ver aqui quais são os desdobramentos, quais são as dimensões desse princípio da impessoalidade, mas já grave desde logo que impessoalidade, nós temos uma equivalência de impessoalidade com interesse público. A ideia é que o agente público pratique o ato não buscando o seu interesse próprio, seu interesse particular, mas o interesse público, o interesse que é dado pela lei. Então, olha só, nós temos aqui duas dimensões principais desse princípio da impessoalidade. Nós temos esse alcance, a administração focada, voltada para o interesse público, sendo visualizada em duas dimensões principais. A primeira dimensão consiste no princípio da finalidade da atuação do poder público e a segunda dimensão, ela está prevista expressamente também na Constituição Federal, consiste na vedação à promoção pessoal dos agentes públicos. Como existem vários detalhes, nós vamos inicialmente focar aqui nessa primeira dimensão da finalidade e depois a gente se volta aqui para a vedação à promoção pessoal dos agentes. Combinado? Olha só, dentro do princípio da finalidade, nessa primeira dimensão do princípio da impessoalidade, nós temos justamente aquela acepção principal, aquela noção principal de impessoalidade. O agente público atuando, tendo como alvo o interesse público. Então, toda a construção que é feita aqui dentro do princípio da finalidade parte da ideia de que sempre a atuação administrativa deve ter como fim, como objetivo final, o interesse público. E isso aqui é muito importante para nós, agentes públicos, futuros agentes públicos, quando você colocar o seu crachá, vestir ali realmente o seu manto de agente público, você deve fazer o quê? Se desapegar, Aqui a ideia é desapegar do quê? Dos seus caprichos, das suas preferências, dos seus favoritismos, das perseguições que você possa ter contra outra pessoa, tá? Então é se desapegar de tudo isso que você tem ali, guarda ali no coração, e atuar com base não nessas preferências, nessas animosidades, mas com base no que se espera, com base no interesse público. Então imagina só, você está ali atuando, enquanto servidor público, dentro de uma repartição, lá no setor de atendimento, tá? E aí chega lá um camarada para ser atendido, e ele chega lá logo com a camisa do Flamengo. Ele chega lá com a camisa do Flamengo, todo sorridente ali, de orelha a orelha, enfim. E aí você já olha e fala, poxa, eu sou vascaíno, O Vasco não anda mal, o Flamengo acabou de enviar o Vasco ali para a segunda divisão. E aí você já olha torto para aquele cara e fala, bom, eu nem sei o que ele vai pedir aqui, mas eu vou dificultar o pedido dele, tá? Então, pessoal, quando você, vamos imaginar aqui por hipótese, tem esse tipo de pensamento, você acaba se distanciando do interesse público. A sua atuação, ela acaba sendo pessoal, enquanto deveria ser impessoal. Legal? Então essa é a ideia por trás aqui do princípio da finalidade. É que o agente público se desapegue desses caprichos, gostos, preferências, tá? E que ele não tenha uma atuação subjetiva. A atuação esperada dos agentes públicos é uma atuação focada na objetividade, focada na imparcialidade. Belezinha? É isso que se espera, é isso que nós temos lá quando falamos na finalidade da atuação do poder público. E como consequência disso, a administração e os agentes públicos, de um modo geral, devem tratar de maneira igual todos aqueles que se enquadrarem naquela situação, independentemente da camiseta, do time que ele torce, independentemente de uma série de questões, independentemente de preferências políticas, de sexo, raça, cor, enfim, de toda e qualquer distinção que possa ser criada. Tá legal? Então, atuação objetiva e imparcial, distanciando-se dessa subjetividade. E nesta dimensão, o princípio da finalidade, ele acaba impedindo qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de favoritismo. Gravem essas palavras, esses termos, eles aparecem em provas que o agente público possa ter.
Então, aquela ideia, né? Imagina só, você está aí na pegada, né? Se preparando para a prova, para o concurso público, e imagina que nessa reta final você está estudando até meia-noite. Tá? Até 10 horas, 11 horas, até meia-noite, enfim, esticou ali para que você possa maximizar o seu horário de estudos. E aí o seu vizinho, ele não está colaborando com o silêncio dos seus estudos. Né? O seu vizinho coloca lá a música alta, enfim, faz aquela zorra, né, bem na hora que você está estudando. Você coloca o abafador, coloca o protetor auricular, mas não adianta nada, né? O som realmente é muito alto. E você está ali estudando, né, e começa a nutrir dentro de si aquele desejo. Fala, poxa, ele está de sacanagem comigo, né? Ele está aqui realmente atrapalhando os meus estudos, mas deixa ele. Quando eu me tornar agente público, eu vou descontar, eu vou fiscalizar a empresa dele, né? Só de vingança. Galera, né? Isso aí seria um tipo de perseguição que é combatida aqui por essa dimensão da impessoalidade. Beleza? Da mesma maneira, os favoritismos. Então você tem ali um amigo, né, que tem uma empresa já há muitos anos que trabalha aqui na cidade, né, constrói excelentes prédios, e quando você assume o seu cargo, você é agente de contratação, tá? Você está fazendo uma licitação para a reforma do edifício lá do seu órgão, e você se lembra daquele seu amigo. E chama e ele fala, venha, vamos participar aqui da minha licitação, que eu vou dar uma forcinha para você ganhar. Né? Você está agindo de maneira distanciada do interesse público. Aquele ato é um ato que viola o princípio da impessoalidade dentro aqui dessa dimensão da finalidade. Belezinha? Importante que a gente tenha isso aí muito claro, né? Porque eventualmente surgem questões de prova trazendo situações hipotéticas e nos pedem para identificar qual princípio que é violado naquela situação. Bacana? Aqui, né, aprofundando um pouco mais, eu quero lembrar que quando é praticado um ato em que se desvia da finalidade, tá? Então deveria buscar o interesse público, eu busquei meu interesse particular. Quando é praticado um ato desse tipo, nós teremos sim um ato nulo, tá bem? Um ato nulo, né? Um ato que deve realmente ser declarado nulo, e lembrando também que o desvio de finalidade é uma dimensão do chamado abuso de poder. Belezinha? Mais adiante, no nosso curso, nós vamos tratar em detalhes, tá? Mas nós temos basicamente duas espécies de abuso de poder. Né? Em uma dessas espécies, há um desvio da finalidade. Pratiquei o ato não por interesse público, mas por meu interesse particular. Desvio da finalidade, né? É a modalidade de abuso de poder. E existem outras espécies, como por exemplo, o agente público que ele não tem competência para praticar aquilo, né? E ainda assim ele pratica, ele estará cometendo sim um abuso de poder dentro de outra modalidade que é chamada de excesso de poder. Belezinha? Agora, só para a gente fechar aqui essa dimensão, é importante a gente também ter muito claro que existem situações em que o interesse público ele coincide com o interesse de um determinado particular. Então existem situações em que os interesses estão alinhados, não estão contrapostos, eles estão alinhados. E nada impede, tá? Nada impede que o interesse, que o pedido do particular seja autorizado, seja deferido. Tá legal? Então, existem situações do interesse particular alinhado ao interesse público e isso não vai impedir o atendimento do pedido do particular. Então, olha só, imagina que a gente tem ali dentro de uma cidade, né? Imagina aí na sua cidade, tá? Chegou ali no meio do ano, né? Chegou ali em junho, julho, maio, né? Começam aquelas organizações das festas juninas, tá? E imagina só que uma determinada igreja aí da sua cidade, ela faz um pedido lá para a prefeitura, né, pedindo uma autorização para usar ali um pedaço da rua, tá? Em um determinado final de semana na parte da noite. Legal? E analisando, né, existe um interesse ali da igreja, um interesse particular ali de realizar aquele pedido, tá? E analisando o pedido, as autoridades lá da prefeitura entendem que é do interesse público, né? O convívio social, né? O estímulo ali à cultura, não obstar às manifestações religiosas,
Tá? Então, entende-se que existe ali um interesse público. Então, nessa situação, existe um alinhamento entre o interesse do particular e o interesse público. E aquele pedido pode ser atendido. Legal? O que importa é que o ato seja sempre praticado de acordo com o interesse público, ainda que o interesse do particular esteja alinhado. Beleza? Olha só. Seguindo adiante, nós vamos para a segunda dimensão do princípio da impessoalidade, que é aquela que veda a promoção pessoal dos agentes públicos às custas de feitos do poder público. E olha só, nós vivemos aí, né, bem recentemente, toda essa questão de vacinação da Covid. Né, vacinação da Covid. Imagina só se em determinado município, o prefeito, tá, acabe vinculando a imagem dele com a aplicação das vacinas. Então, nós sabemos, né, que a aplicação dessas vacinas elas são custeadas com recursos públicos. Quem está promovendo aquela campanha de vacinação não é o prefeito fulano de tal, é a administração pública impessoal. Legal? Então, não dá para o camarada, né, pegar os créditos, né, enaltecer a si próprio por uma campanha, por um programa, por uma política pública que é da administração. Beleza? Outro dia, eu vi um exemplo muito claro, né, dessa vedação aqui à promoção pessoal do agente, que eram em alguns municípios, né, que era colocada ali no material escolar ou em campanhas de divulgação de uma nova escola que estava sendo construída, a foto do prefeito, né, lá com aquele sorrisão, né, que acaba vinculando a imagem dele, a imagem pessoal dele, com algo, né, a construção de uma escola, a compra de um material didático, material escolar, acaba havendo essa vinculação. E é isto que é vedado por essa dimensão aqui do princípio da impessoalidade. Legal? Então, quem constrói a escola pública, o hospital, quem executa aquela política pública, quem compra o material é a administração pública impessoalizada e não a autoridade fulano de tal. Beleza? Então, nesse sentido, nós temos aqui que expressamente a Constituição Federal veda, tá? Veda que a publicidade oficial, tá? Veda que constem nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos em decorrência de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Legal? Então essa publicidade oficial, ela não pode conter essa pessoalização por meio de nomes, símbolos ou imagens de autoridades. Essa publicidade oficial, amigos, ela deve ter aqui três aspectos principais. Essa publicidade, ela deve ter como finalidade não fazer propaganda política, não fazer propaganda para pessoalizar o fulano de tal, mas ter um caráter educativo, tá? Educar a população, caráter informativo ou de orientação social. Então, a publicidade oficial, ela busca orientar, informar ou educar a população, sociedade, não podendo ser utilizada para jogar confete ali em determinada autoridade, para enaltecer as autoridades ou servidores públicos envolvidos. Belezinha? Dito isso, pessoal, nós temos aqui dois aspectos que eu quero comentar com vocês, tá? Existem dois entendimentos do Supremo que se relacionam diretamente com essa vedação à promoção pessoal dos agentes públicos. O primeiro deles é que, além dos nomes, símbolos ou imagens de autoridades ou servidores públicos, há muito tempo o Supremo já entende que estão incluídos aqui nomes, símbolos ou imagens também de partidos políticos. Belezinha? Então, inclui também, né, essa pessoalização em prol do partido político. E, até mais recentemente, o Supremo acabou consolidando o seu entendimento que esta norma constitucional ela não pode ser flexibilizada
por meio de uma norma infraconstitucional. Então, nesse julgado aqui, 6522, aqui do Distrito Federal, o Supremo entendeu que não seria possível delegar a cada poder, tá? A cada poder, a possibilidade de definir, tá? De definir por meio de uma norma interna quais situações consistem ou não em promoção pessoal dos agentes públicos, em quais situações seria admitida essa promoção pessoal dos agentes públicos. Tá? Então é algo em relação ao qual não pode dispor a legislação infraconstitucional. A segunda observação, que é importante nós comentarmos aqui, é que mais recentemente, tá? A partir de outubro de 2021, esta vedação ela acabou sendo enquadrada também como ato de improbidade administrativa, tá? Lá na Lei 8429, lá no artigo 11, tá? Violação a princípio. Então, essa era uma conduta que já era combatida, já era uma irregularidade, tá? A autoridade, o servidor público que assim agisse, né? Aquele ato, aquela campanha, ela já seria considerada irregular, mas agora considera-se que este ato, né, o agente público que se enaltece às custas das realizações do poder público, ele está praticando também ato de improbidade administrativa. Já era irregular, agora é irregular, mas ato de improbidade administrativa. E para a gente fechar, pessoal, tem uma última observação que é o seguinte: apesar de se vedar, né, a utilização da publicidade oficial para essa pessoalização, nós temos que as regras relacionadas à comunicação social acabam permitindo que, talvez você já tenha entrado dentro de um prédio público, e dentro desse prédio normalmente tem lá aquela plaquinha, né, trazendo dados sobre a inauguração daquele espaço, daquele local. Tá? Então diz lá, olha, foi inaugurado aqui na data tal, tá? Tem ali o nome de algumas autoridades, né, que participaram daquele projeto, que participaram ali da inauguração. E quanto a esse ponto, quanto a esse detalhe, né, isso aqui não é vedado, acaba não sendo enquadrado como promoção pessoal dos agentes públicos, aquela mera plaquinha, né, trazendo ali dados quanto à inauguração daquele ambiente. Beleza? Olha só. Aqui, pessoal, né, uma vez conhecidas essas duas dimensões principais do princípio da impessoalidade, eu quero trazer aqui para você para a gente conhecer as principais repercussões deste princípio da impessoalidade, algumas regras que materializam esse princípio da impessoalidade. E nós vamos ver que essas regras estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Você está aqui hoje, estudando aqui para prestar o seu concurso público por força do princípio da impessoalidade. Por quê? O próprio mandamento constitucional do concurso público, ele materializa essa impessoalidade na admissão, na contratação de funcionários pela administração pública. Legal? Então, a ideia aqui é vedar, né, que a autoridade vá nomeando pessoas próximas a ela, vá colocando ali nos cargos, né, pessoas que ela já conhece, que ela sabe que são boas de serviço, que já conhece daquele assunto, tá? Só pelo fato de ter ali um certo conhecimento com aquelas pessoas. Então, concebeu-se aí o concurso público como um mecanismo para impessoalizar as contratações por parte da administração pública. Para você ser contratado, não com base no time que você torce, na sua preferência política, mas realmente na sua capacidade intelectual, nos seus conhecimentos dentro daquela matéria. Legal? Então, o mandamento constitucional do concurso público é uma regra que materializa justamente o princípio da impessoalidade nas contratações do poder público. Outra regra que tem esse mesmo espírito é a exigência de licitação prévia à celebração de contratos pela administração pública. É uma regra geral que busca justamente objetivar, impessoalizar as contratações de empresas pela administração. Então eu vou fazer aqui uma grande obra, né? Quem eu vou contratar? Será que eu posso contratar uma empresa que eu já conheço, que eu já trabalhei com ela anteriormente? Pessoal, mesmo que a intenção seja boa,
Tá? Não dá para contratar essa empresa só com base nessa experiência prévia. Por quê? A legislação impõe, para fins de impessoalidade, de isonomia, tá? A seleção daquela empresa após um prévio procedimento licitatório, como regra geral. Bacana? Nós temos também na legislação algumas regras quanto ao impedimento e à suspeição dos agentes públicos. Se a gente vai, por exemplo, lá no artigo 18 da Lei Federal 9784, né, da Lei do Processo Administrativo, nós vamos ver que o agente público ele não pode atuar em um processo se ele tiver uma relação muito próxima com o interessado no processo. Imagina só, você é servidor público e o seu trabalho é examinar pedidos de licença. Tá bem? Então, o seu trabalho, né, chega lá o pedido de licença, bate lá na sua mesa, você vai examinar e vai dizer se a licença deve ser deferida ou indeferida. Muito bem. E quando o que está pedindo a licença, tá, o interessado naquele pedido da licença, quando ele é alguém muito próximo a você, tá? Por exemplo, ele é o seu filho, é o seu pai, é a sua esposa, nestes casos, você deve levanta a mão para o chefe e fala, chefe, olha, eu sou muito próximo aqui do interessado nesse processo, eu não vou agir, eu não vou examinar esse pedido. Tá legal? E esse afastamento do agente público, quando ele está muito próximo do interessado naquele pedido, né, é o que realmente está por trás aqui das situações do impedimento e da suspeição. Tá? Então a legislação estabelece lá uma série de casos em que essa proximidade muito grande entre quem analisa e quem pede, tá, deve resultar aqui nesse afastamento do processo, ali do caso, por parte do agente público. Tá legal? Então, quando a pessoa tem uma amizade muito grande com aquele que está pedindo, ou tem uma inimizade, né, notória com aquele que está pedindo, ela deve se afastar daquele caso e declarar-se suspeita, declarar-se impedida, abstendo-se de atuar naquele caso. Tá bem? Por quê? Porque existe uma presunção de que, se o agente público responde, né, se ele examina o pedido de alguém muito próximo a ele, ele tende a tomar uma decisão com parcialidade, com subjetividade. E toda a ideia por trás da impessoalidade é termos decisões imparciais e decisões objetivas. Bacana? Finalmente, amigos, nós temos aqui uma outra repercussão do princípio da impessoalidade, tá? Que consiste nos chamados precatórios. Nós tivemos aí há algum tempo as emendas constitucionais relacionadas a precatórios, tá? E os precatórios, eles encontram-se previstos lá a partir do artigo 100 da Constituição Federal. E o precatório, pessoal, nada mais é do que uma fila, tá? Uma fila, não uma fila física, uma fila imaginária. E é inclusive por esse motivo que os precatórios são chamados de FDP. É isso mesmo que você está imaginando, fila de precatórios. Legal? Então, os precatórios representam essa fila que vão dizer quem é que recebe a sua grana primeiro e quem recebe depois. Como é que funciona, né? Muitas vezes o Estado ali, ele tem uma série de dívidas. A administração pública tem muitas dívidas. E a administração, ela não consegue pagar todas essas dívidas ao mesmo tempo. Legal? Não consegue pagar ali essas dívidas ao mesmo tempo. Nós temos ali dívidas que a administração demora 10, 15, 20 anos para saldar. Tá? Então é algo muito importante definir quando é que cada credor da administração pública vai receber os seus valores. E para responder essa dúvida é que surgiu a FDP, a fila de precatórios. Tá? Então todos os anos, o orçamento da administração pública ele vai destinar ali uma certa fatia para pagamento dos precatórios. Tá? Então vamos imaginar aqui que nesse ano foram destinados ali 10 bilhões para pagar os precatórios. Tá? Então eu vou lá na fila dos precatórios, eu vou chamando as pessoas para receberem ali os seus créditos, né, até completar os 10 bilhões. Né? Completou os 10 bilhões, o restante da fila fica só para o ano que vem. E assim, né, vai sendo operacionalizada a fila de precatórios.
Então, aqui, a própria existência de toda essa regulamentação, a existência dessa fila imaginária dos precatórios, também materializa o princípio da impessoalidade. Tá? Porque não dá para o presidente do tribunal, não dá para um agente público dizer, olha, como você é corintiano, você recebe primeiro. Ah, não, como você é homem, você recebe primeiro. Tá? Então, não dá para seguir outros critérios para objetivar essa ordem de preferência nesses pagamentos, é que surgiu a fila dos precatórios. Belezinha? Uma última repercussão, amigos, sobre o princípio da impessoalidade é a própria, vou até puxar uma setinha aqui, é a própria imputação dos atos praticados, ou da atuação do agente público ao Estado. Muito bem, esta aqui também é uma outra decorrência do princípio da impessoalidade. Olha só, mais adiante no nosso curso nós vamos perceber que quando o agente público pratica um ato, ele até coloca ali no final do ato, ele assina, coloca lá a matrícula dele, enfim, vez ou outra ele coloca até o CPF, mas juridicamente, quem está praticando aquele ato perante a sociedade não é o analista, o auditor fulano de tal. Juridicamente, quem está praticando aquele ato é a administração pública. Então, nós temos ali algumas teorias que buscam explicar de que modo um ato praticado por uma pessoa física, por um agente público, ele é levado a ser enquadrado como sendo um ato da administração, um ato de uma outra pessoa, tá? E tem prevalecido a teoria da imputação da vontade, em que o ato praticado pelo agente, ele é imputado ao órgão que ele atua e, em última instância, à pessoa jurídica a que ele pertence. Tá? Então, essa é também uma ideia de impessoalidade de quem está praticando o ato. Tá bem? Não importa ali quem foi o agente, importa é que aquele ato veio do Estado, veio da administração pública. Belezinha? Olha só, questão de prova para a gente fechar aqui esse bloco. Diz lá o item que é princípio orientador das atividades envolvidas pela administração, seja por intermédio da administração direta, seja por intermédio da administração indireta, sob pena de resignação judicial, a impessoalidade. Belezinha, a impessoalidade, que é a que nós estamos tratando aqui, tanto na admissão de pessoal, sujeita à exigência de prévio concurso público de provas ou de provas de títulos, né, já sabemos, quanto na prestação dos serviços em geral, pela administração pública, vedado qualquer direcionamento. E aí, pessoal? Esse item, ele está certinho. Por quê? A admissão de pessoal por meio de concurso público, de fato, materializa, né, concretiza este princípio aqui da impessoalidade. A própria contratação de empresas para prestação de serviço em geral, também, né, que submete à exigência de prévio procedimento licitatório, também acaba materializando, sim, o princípio da impessoalidade. Bacana? Mais uma questão aqui para a gente fechar esse bloco. Diz lá o item que o determinado prefeito determinou que circulassem pela cidade carros de som adesivados com o seu nome. Beleza. Sua foto, né? Não basta o nome, sua foto e o símbolo usado em sua última campanha eleitoral, informando a população que ele tinha acabado de construir e inaugurar mais 5 postos de saúde. Razão pela qual ele seria o melhor político da região. Olha que maravilha, né? No caso em tela, o prefeito violou direta e frontalmente qual princípio? Nós vimos aí, ele violou aquela regra lá do 37, parágrafo 1º da Constituição, tá? E não contente com o nome, né? Ele colocou logo a sua imagem, símbolos, e ele acabou violando, não foi eficiência, economicidade, ele acabou violando, sim, o princípio da impessoalidade aqui na letra C, pois na publicidade oficial não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Tá? Então, neste item, amigos,
a gente vê aí muito claramente, né, uma situação, um exemplo aí concreto de violação ao princípio da impessoalidade naquela dimensão da vedação à promoção pessoal. Tem só um detalhezinho aqui nessa questão que eu quero chamar a sua atenção antes de nós fecharmos. Olha só, a questão, o enunciado da questão restringe aos princípios expressos da administração. Então, só com base nisso aqui, eu já conseguiria, né, vamos imaginar que eu não soubesse o gabarito, eu já conseguiria eliminar a letra E, já conseguiria eliminar também a letra B. Por quê? Porque economicidade, competitividade, até podem ser princípios, tá, em alguns segmentos do direito administrativo, mas não são princípios expressos da administração. A eficiência sim, a impessoalidade sim e a publicidade também. Beleza? Então, muitas vezes, esses detalhes, né, acabam ajudando a gente a ter a certeza, né, a marcar ali realmente o gabarito correto, que é isso que importa na prática.